feijão com arroz. O que está por trás dessa perfeita combinação? Vamos ficar com a Ana e a Mi. Ana Mi, a dupla aí. Não podia deixar de ser uma dupla, né? Vamos falar do feijão. A dupla mais famosa do Brasil, feijão com arroz. Com vocês, meninas. Bom, então eu vou começar a falar sobre o arroz, né, que é um alimento considerado pela FAO um dos mais importantes para a alimentação humana, pela nutrição, na luta contra a fome. O Brasil, ele é um dos produtores e consumidores mais importantes de arroz, fora dos países asiáticos, né? O cultivo, ele está centralizado praticamente na região sul, nos estados de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e o Mato Grosso, o Maranhão e o Tocantins contribuem com uma pequena parcela desse volume. Na região sul, a forma predominante é a forma irrigada, onde a cultura fica imersa, alagada mesmo, numa lâmina de água de aproximadamente 5 centímetros de altura. E nos outros estados, a forma predominante é a forma de sequeiro, onde a cultura é plantado em terras altas. Essa forma acaba tendo mais contato com o solo, tem mais ataque das ervas daninhas e acaba tendo uma produtividade bem mais baixa que a forma irrigada. Aqui é para ilustrar um grão de arroz. Aqui a gente tem o grão mais interno, esse endosperma é o grãozinho que a gente conhece ao consumir o arroz branco. Ele é rico em amido e na base dele tem o germe. Acima desse grão tem camadas de farelo e acima de tudo é recoberto por uma casca. No beneficiamento do arroz branco, essa casca é retirada e depois passa para um brunidor, onde tira as camadas de farelo, no caso do arroz branco. Então, no arroz branco, todas as camadas de farelo e o germe são retirados. E esse processo, ele gera bastante atrito, e o grão fica bastante arranhado e opaco. Então, ele passa depois para um polimento, que é como se fosse uma lixadinha na superfície desses grãos, para fazer esse acabamento, para a superfície ficar homogênea e mais bonito. Depois ele passa por uma seleção para selecionar os tamanhos, retirar os grãos quebrados, e ele está pronto para ser embalado e comercializado. Então esse é o arroz branco polido, que é o que a gente conhece, que sai dessa etapa, até está escrito na embalagem branco polido. E o integral, ele passa pelas mesmas etapas de beneficiamento do arroz branco, só que na etapa de brunição, que é onde retira o farelo, né, no caso do arroz branco, ele não tem essas camadas e o germe. No caso do integral, ele permanece com germe e com farelo, onde tem a maior concentração, né, de fibras, proteínas e vitaminas. Aqui a gente tem a ilustração de um grão de arroz integral. Então, pela presença dessas camadas de farelo, a gente observa uma coloração mais escura e também ele tem uma textura mais durinha. O arroz parborizado, ele passa por algumas etapas diferentes. Antes de descascar, o grão ele é encharcado com água a uma temperatura controlada, em tanques, e fica por um tempo. E nessa etapa, o arroz ele vai absorvendo água e parte dos nutrientes, das vitaminas, dos compostos hidrossolúveis, passa das camadas de farelo para o grãozinho interno. E depois esse grão ele pré-cozinha, que é com aquecimento e uma temperatura controlada, um certo tempo, às vezes utiliza pressão, como a panela de pressão da nossa casa, e ocorre nesse processo a pré-gelatinização desse amido, retendo ali aqueles compostos que passaram do farelo para o grão. E aí a gente observa o grão do arroz parbolizado mais amarelado devido a esse processo de cozimento, e também ele é mais durinho. A gente, quando cozinha em casa, a gente percebe que ele é mais soltinho, ele tem uma aparência mais graúda que o grão branco do arroz branco, e tem também esse efeito de ser mais nutritivo. Essas etapas que eu mostrei, elas são referente ao agulhinha, que é o arroz mais consumido aqui no Brasil, que é encontrado na forma do parborizado integral, mas existem diversos outros tipos de arroz. Aqui eu coloquei alguns exemplos de
que são outras espécies utilizadas na gastronomia de outros países, mas também são encontrados aqui no Brasil, como o arbóreo, utilizado para risotos principalmente, o cateto, muito utilizado nas preparações japonesas, o basmati aromático, que tem um aroma diferente, ele tem um sabor mais adocicado, ele lembra até um sabor meio de pipoca, e o negro e vermelho, que ele também tem alguns compostos fenólicos, que depois a Mariana vai nos contar para a gente o que tem de vantagens ao incluir essas outras variedades na nossa alimentação. O arroz ele já é uma estrela por si só, mas fica melhor com o seu par perfeito, né, Ana? Exatamente, muito melhor. E essa dupla, né, o arroz e feijão, inclusive é símbolo gastronômico brasileiro mesmo, é uma preciosidade nossa que a gente de fato valoriza consumindo praticamente todos os dias, né, o hábito de muitos de nós. É uma dupla essencial, inclusive, na cesta básica, né, nas nossas cestas básicas brasileiras, mas é relativamente novo, então não é essa combinação, ela não acontece há muito, muito tempo. Antes se falava muito em farofa com mandioca, e só em meados do século XIX é que o arroz e o feijão se juntaram ali nessa configuração que a gente tanto conhece. E aí, da onde vem, né, o tal do feijão? Tudo começa no feijão, na semente, que nada mais é do que aquele grão que a gente já conhece, porém num estado germinado, pronto para ser semeado. Depois que esse feijão vira de fato feijoeiro, né, que é o que vai dar para a gente o feijoeiro ele tem um papel extremamente importante dentro ali do solo onde ele está colocado, e até o Rafael falou muito dessa questão de nutrir o solo, torná-lo saudável para que a gente tenha uma planta saudável. E o feijão ele tem uma característica peculiar, que ele capta um nutriente essencial para o solo, que é o nitrogênio, e fixa esse nitrogênio no solo. Então, para quem opta por esse tipo de cultivo, ainda tem esse bônus, digamos assim, de um nitrogênio já automático ali da própria produção. E isso faz com que o solo fique mais rico, mais saudável e, consequentemente, precise de menos intervenções humanas, né, como fertilizantes ou adubos químicos. E assim também como o Rafael apontou para a gente que ele faz lá no Legado, o feijão, ele tem, a planta em si, ele é rico em biomassa, né, que também é incrível para o solo, porque vem também com essa carga extra de nutrientes. E comparado com a soja, o feijão também é benéfico para o meio ambiente, porque acaba utilizando muito menos volume de água, né? E dentro de um contexto hoje que a gente fala tanto, né, em escassez hídrica, acaba sendo um benefício, uma planta que traz esse benefício para o meio ambiente. Bom, então, passado, né, a planta crescida, a vagem formada do feijão e os grãos dentro dessa vagem num estado, digamos que maduro, essa planta passa pelo processo de colheita. Só que para conseguir tirar esse grão de dentro dessa vagem, essa vagem precisa estar seca. E aí existem diversas formas, né? Ou essa planta é simplesmente retirada do solo e deixada ali com a raiz para cima, ou existem outros meios utilizados para secar essa vagem. Depois que ela está seca, é possível debulhar, né? Debulhar é, de fato, quebrar essa vagem e conseguir separar o grão da vagem. E aí esse processo, querendo ou não, gera uma mistura ali, né? De galho, folha, a própria terra. Então, por isso, a partir disso, esse feijão passa por um processo de pré-limpeza, onde separa, né, terra, palha, pedras e outras substâncias ali que a gente não quer receber dentro da nossa embalagem do feijão. E aí, a partir disso, esse feijão passa por uma secagem. E essa secagem tem a intenção de reduzir a quantidade de água desse grão para que esse feijão, de fato, dure mais tempo, né, o máximo possível, apesar dele ser um produto perecível. Então, evita que tenha ataque de insetos ou que esse feijão, de fato, inclusive, mofe ali antes de chegar até a gente. E aí ele tem dois caminhos, né, dependendo da demanda. Ou ele vai para uma armazenagem em sacos de alto volume ou silos, ou ele vai para o beneficiamento, né, uma classificação onde separa o feijão por cor, tamanho, grãos quebrados, grãos que já tenham sofrido ataque de inseto. E é nesse momento que a gente começa a enxergar, de certa forma, os bastidores desse feijão. Então, quando a gente pega uma embalagem de feijão, a gente consegue ver lá escrito em todos eles, né? Porque isso é uma regra para a embalagem mesmo. Tem o grupo 1,
a classe do feijão e o tipo. Então, esse tipo significa a qualidade, né, o quão essa classificação é rigorosa, digamos assim. Então, o tipo 1 faz uma classificação muito mais rigorosa, com uma quantidade mínima menos tolerante, digamos assim, de diferença de cor, grãos quebrados e até mesmo quantidade mínima de insetos. E conforme vai para tipo 2, 3 ou fora do tipo, essa classificação vai, digamos que, ficando um pouco menos rigorosa. E aí, depois disso, esse feijão é de fato embalado e segue para a gente no ponto de venda. Então, olhem só, né, todo o caminho que esse grãozinho de feijão percorre até chegar no nosso prato. E tudo isso acontece o ano todo, em 3 safras. Os produtores conseguem, como ele é 90 dias, né, é possível produzir feijão o ano todo em diferentes regiões do Brasil. E aí é onde a gente pode tocar no assunto preço, né? Que a gente sente tanto ali quando chega no supermercado para fazer essa escolha do feijão. O que influencia, né? O que dita esse preço que hora vai para cima, hora fica acessível, tanto do feijão, né, quanto do arroz também? A primeira coisa é a escolha desse produtor. Então, o produtor pode escolher por plantar feijão, mas dependendo do custo-benefício de outros cultivos, como milho ou soja, ele pode simplesmente escolher não plantá-lo. E isso significa menos feijão nas nossas prateleiras, né? E a tal da lei da oferta e da demanda. Então, esse vai impactar nesse preço. Para os produtores que escolheram plantar esse feijão, aí vão ter diversos fatores, né, do quanto esse produtor vai colher de feijão, qual vai ser o volume. E isso vai depender muito da qualidade da semente que ele utilizou, do solo, né, de o quão esse solo estava saudável, né, e o quão esse cultivo desse produtor foi atacado ou não por insetos ou alguma outra praga. E a questão do clima. Então, choveu mais, choveu menos, quanto é que ele conseguiu colher? Então, quando a gente fala de mudança climática, tá aqui, né? É muito realidade, a gente sente de fato isso diretamente, não é uma coisa que está lá longe de nós. E também tem as questões cambiais. Então, no Brasil, por conta até do nosso clima e do nosso hábito, praticamente metade do que se produz de feijão é o carioca. Né? Não sei quem está aí no chat pode dizer, né, se consome mais carioca ou até preto em algumas regiões, mas a maior parte é carioca. O feijão preto, o feijão branco, ele vem de outros países, então também sofre ali diretamente interferências cambiais. E aí, mais para frente, a Mari vai contar para a gente, né, como que fica essa questão dessa monotonia, digamos assim, no nosso prato, por conta da gente, dentro de tantas variedades que a gente tem de feijão, como o jalo, vermelho, como é que fica em termos nutricionais essa monotonia no nosso prato?